Porto e Negócios. Patrocínio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Grupo Gelog. Grupo Iaman. Apoio institucional Concais. Porto de Santos. Realização Santa Cecília TV. 22 anos. Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana recebo aqui nos estúdios da Santa Cecília TV a doutora da USP e escritora Eliane Ottaviani. Doutora, obrigado pela presença, um prazer enorme te ter aqui pela primeira vez para que a gente possa debater temas tão polêmicos e importantes para o nosso segmento portuário. Obrigada, a honra é toda minha. Eu tenho imensa admiração pelo seu trabalho e pelos temas tratados e a forma pela qual eles são tratados, que é de muita importância para a nossa região e para o Brasil como um todo. Meu segundo convidado é Luiz Henrique Oliveira, vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Marítimo. Doutor, obrigado pela presença, também pela primeira vez aqui no Porto e Negócios, juntamente conosco. Olá, Maxwell. É uma imensa satisfação, uma honra estar aqui com você e parabenizar pelo programa, principalmente pelo foco na área de comércio exterior e na nossa Baixada Santista, e que concentra o maior porto aí da América Latina. Parabéns. Esse é o propósito do nosso programa, como todos nós bem sabemos. Em setembro, agora, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto no qual permite a possibilidade da arbitragem. E vou começar por você, doutor. Eu tenho que começar tratando desse tema, porque é um tema que vai impactar diretamente no nosso setor portuário. O que é o decreto 10.025, assinado pelo presidente, e de que maneira ele impacta no nosso segmento? Perfeito. O decreto, eu acho que o presidente foi muito feliz ao editar o decreto, primeiramente porque ele vai impactar positivamente na área do transporte marítimo. Agora, existe uma particularidade. O decreto ele é específico para a arbitragem entre a administração pública e as concessionárias, permissionárias. Aqui no Porto de Santos nós temos os terminais, né? Que são concessionários, permissionários de serviço público. Então, esse decreto visa fomentar a arbitragem nesse meio, mas deixando claro que há uma limitação entre a administração e prestadores de serviço público. Doutora, a senhora é uma estudiosa. Por que muitas vezes no Brasil, quando a gente faz leis, né, e decretos, nós não tentamos de alguma maneira abranger o máximo possível das possibilidades, ao invés de ter restrições como essa, né? A gente está falando na relação exclusiva, privada e pública, mas esse decreto também não poderia abranger outras relações para que a gente pudesse ter celeridade nessa questão jurídica que é tão fundamental para o segmento portuário, doutora? Com certeza, mesmo porque na área marítima, a arbitragem no mundo todo é o principal método de solução de controvérsias. Principalmente pelo fato de se resguardar a relação comercial entre as partes, porque ela fica muito, digamos, afetada quando há alguma questão a ser discutida e as partes precisam levar ao Poder Judiciário, porque manter uma relação comercial contra quem lhe processa realmente é bastante complexo. Mas o que se percebe no Brasil é uma certa resistência com relação ao uso da arbitragem. Tanto é que a nossa lei já é bastante antiga, a lei de arbitragem de uma maneira geral. Eu presido por muitos anos uma Câmara de Arbitragem Marítima e percebe-se que não só a legislação poderia ter sido muito mais ousada para impulsionar que, inclusive, as nossas câmaras fossem privilegiadas, para que fossem tratados os assuntos de todas as perspectivas, marítima, portuária, do comércio internacional como em geral, mas também se observar também pelo fato do custo
da celeridade e do sigilo que envolvem essas transações, que são diferenciais muito importantes. O legislador realmente perdeu uma oportunidade bastante preciosa e, infelizmente, a gente percebe que não é só neste momento, né, mas em outras questões também envolvendo principalmente o comércio, que poderiam impactar no comércio, na atuação no empresário, e isso acaba afetando o custo do Brasil e a nossa competitividade internacional. Ações preventivas, né, principalmente nessa relação comercial, não seriam muito melhores do que necessariamente os conflitos que a gente enfrenta no dia a dia no direito marítimo? Sem dúvida. O empresário, tanto é que o nome do programa Portos e Negócios, o empresário ele tem que visar a prevenção do litígio, não... Porque muitas vezes um determinado problema é muito mais fácil você solucioná-lo antes. E a arbitragem é um meio alternativo hoje de solução de conflitos para nós fugirmos do judiciário. Então, assim, com relação ao decreto editado pelo nosso presidente, eu vejo, ainda que ele tenha limitações, eu vejo como de forma positiva, porque ele, de certa forma, fomenta, sim, a arbitragem no nosso negócio, na área do transporte marítimo. O decreto, ele criou alguns critérios subjetivos para escolhas de câmaras, né? Mas, de toda forma, eu vejo de forma positiva a adoção do decreto. Doutora, a gente sabe que a senhora é pós-graduada pela Law Academy e necessariamente possui um profundo conhecimento nessas questões, principalmente legais. Quando o doutor fala nessa relação de critérios subjetivos, a gente já percebe que o mercado tem uma sensibilidade bastante grande em relação a estas questões, principalmente pela questão da estabilidade jurídica que a gente tem no nosso país. Aí o presidente vem, faz um decreto com critérios subjetivos. Pela tua experiência, a senhora como escritora, né, pós-graduada na Law Academy, como é que a gente consegue resolver estas questões definitivamente no nosso país? Porque principalmente para o investidor internacional, isto é uma barreira significativa. Estou errado, doutora? Não, está totalmente certo. Costumamos sempre dizer que hoje o empresário precisa analisar as questões do direito no sentido de direito custo e direito prevenção. Como o doutor Luiz comentou, ainda não há uma cultura do empresário em observar o direito no sentido de evitar o litígio. E alguns até se utilizam dos processos para protelar também o cumprimento das suas obrigações. Se a gente tem claro. uma atmosfera de instabilidade jurídica, como é que a gente parte por um processo de prevenção, doutora? Com certeza, primeiramente, eu acho que esse processo de prevenção parte primeiro por políticas de Estado e políticas de governo, que a gente tem visto um avanço significativo nesse sentido. O próprio incremento digamos, dos investimentos internacionais pressiona por essa segurança jurídica, porque o que você bem comentou, como é que o investidor estrangeiro tem confiança em apostar o seu investimento, principalmente investimentos significativos que fariam toda a diferença para a nossa área, se a nossa insegurança começa não só pelo nosso marco normativo, mas também pela atuação das agências reguladoras. São muitas autoridades, né? A gente costuma dizer que é muito cacique para pouco índio, eles mesmos não se entendem. E isso são fatores, né? Nossa legislação ela não segue padrões internacionais de excelência, de uma maneira geral. Então, são fatores, e este em especial da subjetividade, particularmente me preocupa, porque toda lei que tem critérios subjetivos, ela, de uma maneira geral, vamos olhar pelo aspecto positivo, que seria delegar um grau de flexibilidade maior e não, digamos, engessar a questão. Mas, por outro lado, a subjetividade pode criar também uma insegurança no sentido da efetividade daquilo que se propõe, né? Então, é uma preocupação muito grande, mas, como o doutor Luiz disse, não deixa de ser, sem dúvida nenhuma, um avanço bastante significativo. Mas ainda acho que nós temos muito a fazer. Doutor Luiz, o senhor é vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Marítimo. Como é que
uma entidade como essa está enxergando estas questões de instabilidade jurídica dentro do nosso país? Existe uma luz no fim do túnel? A gente tem algum tipo de reforma prevista pela frente para que a gente possa dar estabilidade para o mercado e, como propriamente o senhor disse, focar no negócio ao invés de focar no problema? Perfeito. A ABDM é uma associação tradicional no direito marítimo, ela é representante do CMI, Comitê Marítimo Internacional no Brasil, hoje ela representa, e eu acredito que a luz no fim do túnel seja a sanção do Código Comercial Brasileiro. A ABDM foi convidada para escrever sobre o livro do comércio marítimo. E foram diversos artigos elaborados para atualização da nossa legislação. Por incrível que pareça, como a professora Aniane falou, há uma insegurança jurídica muito grande aqui no país, porque o nosso Código Comercial é de 1850, é da época do barco à vela, né? Então, nós cobramos ainda taxa de farol, né? Exatamente. O Pra você ter juiz, uma ideia. o juiz que se depara com uma causa de direito marítimo hoje aqui no Porto de Santos, nas varas cíveis de Santos, ele tem que interpretar uma legislação que ainda se reporta aos trapiches, aos barqueiros, né? Hoje nós estamos na era dos mega carriers, né? Sem dúvida. Até de embarcações não Processo tripuláveis. vertiginoso de automação. Não, exatamente. Nós estamos na era das embarcações não tripuláveis, né? Sem dúvida. E a nossa legislação se remete aos barqueiros, né? De 1850. Então, eu acho que a luz no fim do túnel seria a criação de novas normas atualizando o direito marítimo, porque a lei ela tem que ser atualizada conforme a evolução da sociedade. E é inadmissível para o Brasil hoje ter uma legislação de 1850. Então, acho que foi um trabalho árduo por parte da BDM, mas que hoje nós temos um projeto de lei tramitando no Senado. Esse projeto é desde 2013 e temos fé que o projeto será aprovado e que será sancionado e que teremos um novo Código Comercial. Não só para as questões marítimas, para o direito comercial como um todo. O projeto foi idealizado pelo professor Fábio Lua Coelho, né, que é o expert aí na área do direito empresarial, e temos fé de que ele será aprovado em breve. Eu vou ter que chamar o nosso intervalo, como você já percebeu, o assunto aqui está de altíssimo nível. E no próximo bloco vou fazer alguns questionamentos, principalmente em relação da visão do mercado internacional para com esta instabilidade jurídica que nós temos dentro do nosso país, haja vista o profundo conhecimento desses dois experts que estão aqui conosco hoje no Porto e Negócios. Mas antes disso, roda a vinheta do quadro Destaque Portuário da Semana.